no livro de Ageu. Aleluia. Queria estar comentando algumas coisas deste profeta, contextualizando um pouco a história deste povo. E depois do exílio babilônico, ao qual Israel se manteve cativo por 70 anos na Babilônia, então eles voltam a Jerusalém. Eles voltam a Jerusalém com uma missão: reconstruir o templo, e a cidade estava destruída. Não passa muito tempo e eles abandonam a obra de Deus. Eles abandonam a obra do Senhor. Passam então aproximadamente 15 anos e eles enfrentam uma grande seca, um grande problema com aquele povo, atingindo assim os animais, atingindo as plantações e aquele povo. No capítulo 1, a partir do verso 2, dos versos 2 ao 9, amém? Aleluia. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeai muito, e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxestes para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Então Deus usa Ageu para falar com este povo e animar o espírito daquele povo, do povo de Israel. E o povo atendeu as palavras de Ageu. O povo começa então a se esforçar e reconstruir aquele templo. Templo ao qual era aquele templo chamado de primeira casa, que Salomão havia feito, havia construído. O famoso templo de Salomão, com toda a sua glória, riqueza, Salomão tinha feito. Só que ele foi destruído junto com a cidade. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Deus fala que ele será glorificado, seria glorificado naquela casa. Só que mal eles sabiam que aquela casa seria uma tipificação da verdadeira casa de Deus, que seríamos nós, seria a igreja do Senhor, representada nessa segunda casa. Eu queria ler João 2, dos versos 19 até o 22, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, os discípulos creram na palavra de Jesus e na Escritura, ao qual Deus usa Ageu para poder falar a este povo, que era este templo ao qual Jesus estava ali na frente, falando que ele ia destruir, que ele não, mas que ele iria ser destruído, e que em 3 dias ele iria ressuscitar, mas se referindo ao seu corpo, ao templo do Espírito Santo. Mais para frente, vemos que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles falam que nós seríamos pedras vivas, que Jesus seria a pedra angular,
que toda essa construção formaríamos num tempo um edifício bem ajustado. Só que, irmãos, é um trabalho duro, é um trabalho árduo edificar a casa de Deus. Subir ao monte, trazer madeira e de fazer discípulos é um trabalho difícil e cansativo. E ainda mais no mundo que vivemos, este mundo ao qual cada dia as coisas ficam mais difíceis, mas mais fáceis ao mesmo tempo, porque cada um pode, é claro, assim, ter um carro bom, viver num lugar bom, ter um celular bom. Só que isso, irmãos, isso custa dinheiro, isso custa tempo. E um tempo hoje é precioso. Só que a casa de Deus também precisa de tempo, ela precisa de ser edificada. Onde podemos ter tudo, mas tudo tem um preço, que é o tempo. Concluindo a leitura aqui, irmãos, em Ageu, capítulo 2, dos versos 6 ao 9, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer dos céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Agora é o tempo. Agora é o tempo de edificar a casa de Deus. Mas haverá um tempo, irmãos, que Deus fará tremer céu e terra. Grande tribulação. E depois disso, quando já não houver mais tempo, então ele vem. E como diz o texto 9, essa casa será, a glória desta casa será maior do que a da primeira, porque ela era gloriosa. Era uma casa que as madeiras, os utensílios, a própria casa era revestida de ouro. Só que na volta de Jesus, esta casa, ela não será revestida de ouro, ela será revestida da glória de Deus. Porque assim como o Pai, ele foi glorificado no Filho, o Filho será glorificado na igreja. Amém? Mas é uma mensagem para não temermos, não é uma mensagem de pânico, porque Jesus mesmo diz que quando estivermos vendo todas essas coisas acontecerem, olhem para o céu, porque está próxima a vossa redenção. Amém?